Olá pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai ver a demonstração do material da classe dos jardins. Eu espero que vocês gostem, tem algumas novidades e se gostarem, vê esse vídeo até o final e dá o ok pra nós, tá bom? Vamos ao vídeo? Oi pessoal, eu tô aqui para trazer para vocês agora as sugestões para o material da classe do Jardim da Infância, tá bom? Assim como no hall do berço, o jardim é uma classe de crianças ainda um pouco menores, então eu acho que a sacolinha do culto no lar não atende tanto a esse tamaninho, né, das nossas crianças, quanto esse tapetinho que eu estou propondo para vocês. Eu quero até falar primeiramente dele, porque esse período que nós estamos vivendo no mundo tá muito difícil, a gente tem que incentivar o quanto mais a gente puder, cada vez mais os cultos nos lares, né? Quem é professor de classe sabe, quem é pai, quem é mãe sabe as dificuldades que nós temos enfrentando, principalmente com as nossas crianças. Então, quanto mais a gente incentivar esse momento familiar do culto, é melhor para a família, para a igreja, para todos, né? Então aqui, olha, eu vou demonstrar para vocês, é um tapetinho mesmo, que vai poder ser colocado, né, no chão, onde a família vai se reunir com os componentes mesmo da família e vai tendo as atividades assim, dirigidas, né? Vou fazer assim para vocês verem ele, que talvez no vídeo não vai caber, né, que ele é um pouquinho grande, para vocês entenderem. Então aqui seria um momento de oração, né, que vai ser feito com a criança. Aqui, é lógico que vocês vão dar para os pais, né, para a mãe, de repente, para os pais responsáveis, então vocês vão orientar de como que vai ser feita a dinâmica do tapetinho, tá bom? Aqui são promessas tiradas da Bíblia que vai ser lida, né, com as crianças, falando a respeito. Aqui é um ótimo momento de enfatizar a palavra de Deus com eles. Então aqui tem sugestões de algumas promessas bíblicas, vocês podem ficar à vontade em colocar outras. Nos outros dois bolsinhos nós temos aqui, ó, louvor. A sugestão que eu dei aqui foi da coletânea, algumas músicas da coletânea do CD Tempo de Louvar, que é o CD para esse ano B, né, para esse ano inteiro. Então, vocês podem ficar à vontade em dar outro tipo de música ou até colocar um CD aqui com outras musiquinhas, né, da escola sabatina ou de corinhos mesmo. Essa aqui é a sugestão que eu dei. Na historinha, vocês fiquem à vontade também. Eu sugiro colocar a lição da escola sabatina, porque algumas crianças, até mesmo da igreja, não têm, infelizmente, né? Então a gente pode colocar a lição, ou pode colocar a Bíblia, ou pode colocar um livro de historinhas bíblicas, comprado ou confeccionado por vocês. Enfim, vocês fiquem à vontade. Nesses outros dois bolsinhos, nós temos o testemunho, que é o momento onde vocês devem orientar as crianças, a criança, né, que já é um pouquinho maior, mas orientar os pais principalmente, que é o momento que a criança tem que entender que ela tá ali para falar do seu dia, das bênçãos que ela recebeu, para ela entender que a gente deve, né, sempre estar falando das bênçãos que Deus está dando na nossa vida, para nossa família, para o nosso pai, para nossa mãe. E eles começam a ouvir também os testemunhos das outras pessoas, né, dos adultos, começam a participar desse mundo diferente para eles, mas eles começam a entender, né? Na atividade, eu propus aqui colocar desenhos para eles pintarem com as historinhas do trimestre, mas vocês também podem ficar à vontade em comprar um livrinho, um livretinho de atividade, ou colocar um quebra-cabeça, colocar de repente um jogo da velha, ou tem algumas que é vendido algumas palavrinhas cruzadas, né, de passagens bíblicas. Então depende de como que é a turminha de vocês. E aí aqui é a sugestão do que vocês acham que é melhor fazer para eles, tá bom? Lembrando que esse tapetinho, a sugestão é que ele vá toda semana para casa de um dos alunos de vocês, no sábado seguinte volta. É legal quando o tapete voltar, vocês interagir com a criança, conversar, e aí, como é que foi o culto na sua casa? Você achou legal? Enfim, isso é uma parte legal também da história, desse momento, deles contarem como é que foi o culto. Às vezes a gente se surpreende com histórias de crianças que
falam que, tia, na minha casa nem tinha culto e agora depois que eu levei a sacolinha, né, levei o tapete, a gente gostou e a gente passou a fazer isso todo dia. Eu pedi para minha mãe para fazer todo dia. E a gente se surpreende com algumas histórias assim. E é bem legal a gente saber que a gente está sendo usado por Deus, por pequenos detalhes, para entrar no lar das pessoas e ajudá-las, né? Agora, como sugestão de incentivo de presença, eu trago para vocês esse material aqui, ó, que é bem simples, mas que enfeita a sala também. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Tá lá em Salmos 122, 1:3. São crianças, né, que são soltinhos, ó, você pode tirar, né? E cada vez e quando a criança for chegando, né? Cada criança que for chegando, você vai dando o rostinho e ela vai colando lá na igrejinha, né? E aí você vai fazendo aquele momento de confraternização com as crianças, tá? É bem legal incentivar esse momento, principalmente incentivar a pontualidade na classe, né? Então essa é a nossa sugestão para incentivo de presença para a classe do jardim, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a nossa sugestão, que eu já tenho algumas sugestões lá de painel, né, para os parabéns, né, para os aniversariantes do mês. Tem, acho que, se não me engano, 3 ou 4 sugestões lá diferentes de painéis. Mas eu trouxe mais uma aqui, que é a mesma que eu apresentei para o hall do berço, que eu achei bem legal e cabe perfeitamente também para a classe do jardim. São criancinhas, que aqui no palitinho, né, aqui você vai escrever o nome da criança e a data de aniversário e vai colocar nos respectivos meses, tá vendo? Tem as sacolinhas com os 12 meses. No sábado que você tiver com eles na igreja, né? Você vai verificar se naquela semana ou até mesmo naquele dia tem algum aniversariante. Tendo, eles vão vir cá pra cima, ó, para ser o destaque. Aí nesse momento você pode fazer aquela oração especial com eles, com os colegas e fazer aquela confraternização. Tá ok? Ainda com relação aos aniversariantes, a gente tem para propor como lembrancinha para essas crianças o tapete de oração. Gente, é muito importante nós incentivarmos a nossa criança a orar. É muito legal ver a nossa criança orando, escutar ela orando. É tão espontâneo, é tão bonito, né? Então, a gente trouxe como sugestão esse tapetinho de oração, que você vai presentear a sua criança e vai falar, olha, ou se for falar com o pai, com a mãe, deixar lá no quarto dele, no cantinho que ele dorme e orientar, olha, quando você acordar, você já bota seu tapetinho ao joelho, agradece a Papai do Céu pela noite que ele te deu, por mais essa oportunidade, que é mais um dia de vida. Então vocês já vão conversando e orientando como a criança deve fazer todos os dias, já acordar agradecendo a Deus e ser grato, né? Ter um coração grato por tudo que Deus tem feito, né? Por tudo que o Papai do Céu tem feito na vida deles. Então, como sugestão, é uma lembrança, realmente é um presentinho bem simples, mas que é super válido, porque você pode enfatizar ao máximo esse momento da oração com a sua criança, tá bom? E aí, como ainda lembrancinha, nós temos como lembrancinha de 13º sábado o porta-moeda. Assim como no hall do berço, a gente trouxe essa sugestão, que é para vocês enfatizarem os projetos missionários que vão estar sendo estudados naquela região, né? Que inclusive vai ser a região da América Latina, onde o Brasil vai estar incluído, né? Então vocês podem dar como lembrancinha de 13º sábado esse porta-moeda, que a gente chama de porta-moeda, mas pode ser papel também, né? Então a gente fez nas cores rosa e azul, mas a gente, como eu já falei, a questão de cores é bem particular. Às vezes quer fazer de cores, né, mais neutras, para não ter essa dificuldade. Eu tenho 2 meninas, 3 meninos, mas aí chegou mais uma menina, eu não tinha para dar azul, eu não quis dar rosa. Essa questão que não é muito importante, mas eu faço para demonstrar. Vocês fiquem à vontade, para quem for fazer, comprar o molde e fazer uma cor neutra. Ou para quem for pedir no site, é só falar a cor que a gente muda. Ou, eu só quero 5, que a gente vende o kit, nesse caso a gente vende o kit com 10. Eu quero 7 azuis e 3 rosa. Pode, sem problema, é só colocar a observação lá, tá bom? Eu vou falar sobre a lembrancinha da visita, ó, do nosso amigo visitante. Então, que é a onça pintada, ela tem aqui no Brasil, tem, né, na nossa região, estudada no trimestre, e é ótimo para você enfatizar com a nossa visita a região que está sendo estudada, os projetos missionários daquela região, e inclusive você também pode usar para
o aniversariante, se você quiser, ou para o 13º sábado, fiquem super à vontade. Eu achei uma graça essa ponteirinha de onça pintada, tá? Ainda como de lembrancinha, como eu estava falando, a gente tem 2 datas, né, para esse trimestre, que está dentro do trimestre, que é o Dia das Mães e a Semana Santa. Então, como opção de lembrancinha para o Dia das Mães, a gente tem 2 opções, que é esse imã de geladeira e esse puxa-saco de galinha. Esse imã de geladeira, gente, eu costumo dizer que a lembrancinha ela precisa ser útil, para que realmente ela tem que ter uma utilidade, senão ela acaba indo para o lixo, né? E eu sempre procuro demonstrar para vocês e dar sugestões de coisas que sejam úteis, né? O imã de geladeira, a gente vai, né, colar na geladeira. A mamãe vai poder colocar um bloquinho, ou se vocês acharem que deve, já dá para ela com um bloquinho. Pode colocar uma caneta, tem até umas canetas que vende que é pequenininha, se quiser colocar aqui, né? E aqui tem o pregadorzinho, ó, ela vai ficar colada na geladeira, tem um pregador para colocar o recadinho, tá vendo? Então, eu acho muito útil essa lembrancinha, tá? A outra opção é esse puxa-saco, que eu acho uma graça, que embeleza a cozinha ou a área de onde vai ficar colocado, né? Ele é para colocar em garrafa PET, gente. A gente pega a garrafa PET, fura um buraco nela nesse espaço onde tem o buraquinho aqui na galinha e vai colocar as saquinhas lá dentro. Aí a gente vai pendurar, ó, aqui aonde é lá em cima, né, o pescocinho da garrafa. E daí você pode ou prender a garrafa em algum lugar ou deixar a garrafa em pé com os saquinhos lá e aí a galinha vai ficar assim, ó, em pezinha com os pezinhos assim. É uma sugestão muito bonitinha também, eu acho uma graça. Então, para o Dia das Mães, a gente tem essas 2 sugestões para vocês, tá bom? Também tem a mesma opção de adquirir pronto no nosso site ou de comprar os moldes também lá no nosso site, é um preço bem mais em conta, né? Para vocês comprarem o material e fabricar vocês mesmos, tá? Agora para a Semana Santa. Para a Semana Santa nós temos 2 opções, que aí vocês de repente acham, para as crianças menores a gente dá de um, para as maiores a gente dá de outro, né? Então são duas sugestões, que é essa ponteirinha de ovelhinha, né, para colocar em lápis ou caneta, e esse marca-página de ovelha também, que daí a gente vai falar sobre o real sentido da Páscoa, né? Então, são 2 opções de lembrancinha para a Semana Santa, tá bom? Continuando, agora a gente falando ainda, voltando, né, a questão de missões, nós temos esse quadro aqui, eu vou colocar ele dessa forma aqui, gente, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Se eu colocar ele de comprido, acho que não vai dar. Eu acho que assim vai ficar fácil, olha. Esse quadro é um quadro super interativo, que tem 13 peças soltas. Nesse trimestre, nós, como eu falei, vai ser a América Latina, onde o Brasil, né, tá dentro. Mas os projetos missionários do trimestre são construções de centros médicos, escola e centro comunitário. Então, são 13 pecinhas soltas, tá vendo? A cada sábado, vocês vão falar sobre uma né? Não pode falar sobre todos, né? E cada sábado você vai pedindo para uma criança ir colocando a pecinha para eles irem construindo junto o projeto. Aqui a gente está falando, olha, aqui no painel vai ter só a base de cada coisa, ó. Então, olha, no Peru nós temos aqui o centro médico. Ainda no Peru nós temos uma escola de inglês. No Peru e no Brasil, a gente tem a construção de igrejas. E aqui no Brasil e no Peru, nós temos construções de centro comunitário. Então, vocês vão aproveitar esse momento, vai falar um pouco a respeito do que é o projeto, né? Esses projetos, e vai dando as pecinhas. São 13 pecinhas que é para cada sábado ser montada uma coisinha. E aí a criança vai vendo as coisas sendo montadas, né? Então, a gente vai montando, ó, o telhadinho, a porta da igreja, a janela da igreja, e cada sábado você vai dando para uma criança levar. Costuma dar briga, tá, gente? Mas aí vocês vão conduzindo aí. Ou vocês, de repente, se achar que vai dar briga, porque todo mundo, tia, eu quero colocar, é sempre assim, né? Vocês mesmas falam e vocês colocam vai montando, né? O material.
para não dar briga entre eles, né? Vão conduzindo da melhor forma. E no final do 13º sábado, a gente vai estar com o painel todo montado, tá vendo? É muito legal, eu achei muito interativo. Vou botar assim que eu acho que assim dá pra ver, tá vendo? Então tá falando todas as áreas onde vão ter projetos a serem desenvolvidos nesse trimestre que a gente vai entrar agora, tá bom? Aqui, como eu falei, vai ter só a base e a gente vai montando, vai construindo os projetos, fazendo as construções mesmo. E para finalizar, eu quero trazer para vocês uma sugestão para o momento da história. Com o Hall do Berço, quem já viu os vídeos anteriores sabe que eu fiz o livro móvel para, no momento da história, a tia poder contar a historinha para a criança, né? Então, o que acontece? Lá é um livro. Aqui eu queria propor algo semelhante, mas não dava para ser um livro porque eu ia precisar de um espaço maior, porque na verdade para os jardins já não é mais como no hall, uma história por mês, né? São 13 histórias. Então para os jardins, o que eu fiz? Eu fiz esse painel, que eu chamo de painel móvel, com um cenário básico, né? E com os lugares para você ir montando. Então a gente vai ter esse painel com personagens e peças para montar as 13 histórias de todo o trimestre. Então, como que vai ser isso, Salete? Cada historinha vai estar dentro da saquinha com a sua plaquinha e os seus personagens base. Então, olha, por exemplo, melhores amigos. Você vai dizer, olha, a historinha hoje é essa. O painel pode ser fixado na parede, tá? Então, você vai colocar a historinha lá dos melhores amigos e vai contar a historinha de Davi e Jonatas, tá? Aqui no saquinho vai ter a plaquinha, vai ter algumas coisas que são específicas dessa história, que não vai ser usada em nenhuma outra história. E aí você vai ter um outro saco com os personagens que são comuns a várias histórias. Então, a gente vai ter aqui, olha, o Davi, tá vendo, ó? O Davi. Isso aqui é Davi fugindo quando o pai de Jonas, né? O rei Saul quis matá-lo. Então, Jonas fez aquela questão da flecha e mandou Davi correr, né? E Davi correu. Então, é muito interativo, é muito legal. Eu não vou falar passo a passo, que eu vou gravar um vídeo para vocês só disso aqui, para vocês entenderem como é. Mas assim, ó, tá vendo? Tem vários, tem Daniel, tem os irmãos de José, tem a prisão, tem a fornalha, tem todos os personagens, todas as peças necessárias, as peças chaves, né? São 2, 4, 6, 7 peças que você vai montar e vai contando a história enquanto você vai montando. Você pode ir contando e dar para a criança ir lá montar. Então, cada história, que são 13 historinhas, cada uma delas vai ter o seu saquinho com a plaquinha da historinha e os outros personagens que vão ser usados para várias, né, ali separadinho. Gente, esse material, o EVA, é um material duradouro. Se você guarda, né, com cuidado, você vai ter um material para sempre. Eu costumo dizer que dura para sempre, né? Se você tem cuidado em guardar direitinho, não deixar a criança pegar para não rasgar, ou deixar pegar, mas conduzindo com cuidado, você vai ter sempre um material bom, em ótimo estado. Como a gente sabe, os ciclos das lições, né, das histórias, ele tem um ciclo que depois repete. Então, você vai ter esse material agora, você vai guardar ele bem direitinho, que quando acabar esse ciclo, que ele for renovado, né, que voltar a ser a mesma história, você já vai ter a historinha lá. Daí você coloca um cenário diferente em um outro lugar, mas você continua tendo as ilustrações para contar a história para sua criança, tá? Então essa é a nossa proposta para a hora da história para a classe dos jardins, tá bom? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre o painel para vocês entenderem melhor como ele funciona. Eu só digo para vocês que é maravilhoso, é uma excelente opção para contar a história com ilustração para essas crianças, tá bom? Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Realmente as novidades são bem legais, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que ficaram conosco até agora, obrigada. Eu sou a Salete, a Sal da Sal Artes, e quero agradecer por vocês estarem aqui conosco. Se gostaram do vídeo, dá um ok para nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?